Muito provavelmente, você entende hoje mais do seu celular e do seu computador do que do seu cérebro. Então imagine só do cérebro do teu cliente. Se você hoje entende muito mais do seu celular, do seu computador do que do teu cérebro, essa máquina aí que simplesmente é responsável pela nossa existência, nossa evolução, por tudo aquilo que a gente é hoje, e no caso do nosso cliente, é o responsável por ele tomar decisão de compra, para ele reagir da forma que ele reage, para ele gostar do que ele gosta, para ele não gostar do que ele não gosta. Então, obviamente, isso é um grande problema, tá? Eu sugiro que você realmente, de fato, aprenda mais, estuda mais o cérebro humano, estuda mais como funcionam essas conexões, como o cérebro costuma criar essas sinapses, como ele costuma criar esses hábitos, como ele costuma criar esses atalhos mentais, esses padrões de tomar decisão, porque isso vai te ajudar a vender muito. Há poucos dias, uma pessoa até falou para mim assim: ah, professor, mas será que isso aí não está muito batido já? Porque esses gatilhos mentais que se fala e tal. Falei: olha, na verdade, o fato de você saber que eu estou usando um gatilho mental não te torna imune a ele, desde que eu utilize de forma estratégica. Esse é o primeiro ponto. Mas nós não estamos falando aqui necessariamente de gatilho mental. Nós estamos falando aqui de muito mais do que isso. Gatilho mental é, sabe, é uma pontinha do iceberg, é um grão de areia no deserto, porque a complexidade do cérebro humano, a maneira como ele toma decisão, a maneira como ele reage, como ele gasta energia, como ele cria seus caminhos neurais para comprar algo que estimula ele, gera dopamina, aversão à perda, né, que é a questão da região da ínsula, que gera aí o cortisol, preocupação, estresse e assim por diante. Nossa, isso é extraordinário. Isso te dá aqui um alento, um direcionamento para você utilizar nas suas negociações que você não faz ideia. Então, eu quero compartilhar com você simplesmente aqui alguns mecanismos, segundo a neurociência, né? Alguns mecanismos necessários para vender mais. Então, o que a neurociência fala sobre isso? Sobre esses mecanismos. O primeiro ponto é você sair do modo automático. É você trazer tudo isso para o nível de consciência, de autoconsciência. Então, qual que é o grande objetivo aqui dessa aula? Você está ensinando eu pegar, amanhã sair, colocar tudo em prática e tal. A gente sabe que 5% de vocês vão, de fato, colocar em prática o que vocês estão estudando aqui. Mas o grande objetivo aqui é trazer tudo isso para o nível de consciência, de autoconsciência. Você saber que existe, você saber que isso funciona, você saber que isso é importante, porque isso vai criar uma dissonância cognitiva, principalmente para as pessoas mais proativas, e elas vão buscar mais informações, vão estudar mais, vão aprender mais, e, obviamente, vai ajudar elas também nas suas negociações. Segundo ponto, é você ter aí as condições necessárias emocionais afetivas, ou seja, você precisa estar em estado de alerta, gerar adrenalina. E o terceiro aspecto é os aspectos cognitivos, que é a atenção seletiva e a atenção continuada. E aqui entra o problema de uma das dores que nós acabamos de falar, que é a falta de foco. Imagine isso como um grande restaurante self-service. Quando você entra lá no self-service, o que acontece no self-service? Você vai lá, quando você entra no buffet, normalmente lá tem alguns tipos de saladas, não é mesmo? Você vai lá, salada verde, salada vermelha, assim por diante. Aí depois, logo depois, lá você vai ver que vai ter, talvez lá, alguns tipos de massas, depois você vai ver lá, vai ter alguns tipos de carnes e assim por diante. O que é o self-service? Você vai se servir aquilo que você quer, aquilo que você mais se identifica. O que vai, de fato, lá no futuro, falar lá na frente, vai fazer a comida que você comeu fazer bem ou mal para você? É aquilo que você se alimenta mais, aquilo que você coloca mais para dentro. Então, imagine isso aqui que nós estamos falando como um grande restaurante self-service. Quanto mais, o que mais você colocar para dentro da sua cabeça, o que mais você, de informações, de estudo, de programas de televisão, de conversa, de livros e tal, o que mais você se alimentar, mais alimentar o seu cérebro, mais você vai ficar preparado e mais você vai conseguir realizar aí as suas vendas.